Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Vida com Jesus, graça e paz. Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós nesta noite. Nós consagramos essa noite ao Senhor. Pedimos que Ele venha estar guardando o nosso deitar, o nosso levantar. Que assim como Ele esteve nos guardando até agora, que Ele continue a nos guardar. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor me conduza na palavra. Que não venha ser a minha palavra, mas venha ser a do Senhor, conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Bendito sejas na minha casa. Eu estarei passando uma palavra que o Senhor me passou na tarde, que eu já deveria ter trazido ela, que vai estar nos falando: os surdos não ouvem a minha voz. Ou seja, que das vezes nós não damos ouvidos à voz do Senhor, que das vezes nós estamos tão ligados no mundo que não conseguimos nos conectar com Deus e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Nós precisamos de um tempo a mais com Deus para poder ouvir aquilo que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Eu vou ler um pouquinho a palavra de Isaías 42, do 18 ao 20, que vai nos dizer assim: surdos, ouvi, e vós surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Então, muitas das vezes nós ouvimos o que o Senhor fala, mas nós não praticamos, não observamos, não praticamos a palavra do Senhor. Das vezes Ele nos manda fazer algo e nós não fizemos. Amém, irmãos? E das vezes nós não ouvimos, estamos surdos. Das vezes estamos cegos, que não vemos aquilo que Ele quer nos mostrar, os sinais do qual Ele nos dá. Precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, com os olhos abertos para ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele me trouxe essa palavra? Ele quis me dizer que muitos, Ele tem tentado falar, mas não consegue. Porque as pessoas não dão ouvidos ao que Ele tem para falar. Não se ligam das vezes que é Ele que está falando. Essas palavras são minhas, né? Não são do Senhor. Porque a palavra do Senhor foi aquela: os surdos não ouvem a minha voz. É um privilégio poder ouvir a voz do Senhor. Devemos buscar estar ouvindo o chamado, estar ouvindo o que Ele tem para nos falar. Amém? Eu vou ler a palavra de Mateus 13, do 13 ao 16. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mateus do 13 ao 16. 13 ao 16 vai nos dizer assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem,
e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A palavra do Senhor aqui, ela vai nos dizer, ela nos diz que nós, às vezes, não ouvimos ao que o Senhor nos fala, não entendemos o que Ele fala, porque nós temos o coração endurecido. Não temos a renovação da nossa mente não foi renovada. O nosso coração está tão duro que não conseguimos mudar as coisas, não conseguimos dar ouvidos aos ensinos do Senhor. Aqui diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Convertam. Quando a palavra nos diz convertam, quando nós estamos indo por um caminho que é torto, o caminho errado, a palavra ela nos ensina a nos colocar na direção, que leva para a salvação. A palavra ela nos ensina a converter. Quando nós estamos indo para o caminho errado, nós convertemos e nos alinhamos àquilo qual o Senhor tem nos chamado, nos leva para o caminho certo. Amém? Precisamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e deixar que a palavra entre dentro de nós, para sermos moldados, transformados segundo a vontade do Senhor. Amém? Aqui em Isaías 42 e Mateus 13, ambas as palavras, elas falam sobre pessoas que, apesar de terem ouvidos, não ouvem a voz de Deus, devido à sua falta de fé, incredulidade ou dureza de coração. Na mensagem de Isaías nos chama a atenção a ver os sinais da disciplina de Deus, para que possamos aprender com os nossos erros e nos arrepender. O Senhor, Ele fala conosco através de tantas coisas. Precisamos aprender a observar as coisas, as mensagens, a observar os sinais que Ele nos dá. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele traz profetas para falar conosco. Se nós nos conectarmos com o Senhor, com o tempo nós conseguimos ouvir a voz dEle. Claro que nós temos vozes que falam conosco, mas a voz do Senhor, ela vai testificar no Espírito. Quando o Senhor, Ele nos fala, a gente sente um quebrantamento dentro de nós. Amém? Eu vou dizer por que eu estou falando sobre essa palavra. Então aqui, eu estava lavando a louça e senti a presença de Deus. Meu coração, ele ficou quebrantado. Sabia que o Senhor queria falar comigo. Então foi onde Ele disse: os surdos não ouvem a minha voz, mas tu ouve. Ele disse: olhe para a frente.
e não olhe para o dia de ontem. No primeiro momento eu não entendi o que o Senhor quis me dizer. Eu estava ali, olhei para frente assim, mas não entendi o que o Senhor queria me dizer. Aí depois eu fui buscar na palavra, então eu comecei a entender o que o Senhor estava me dizendo ali naquele momento. Olhe para frente. Não olhe para trás. Não olhe para o dia de ontem. Não olhe para trás. Até pensei comigo, o que aconteceu no dia de ontem? Né? O meu eu pensou, o que aconteceu no dia de ontem? Mas na verdade não era isso que o Senhor queria falar. Eu estarei lendo uma palavra de Provérbios 4, do 25 ao 27, que vai estar nos falando um pouquinho sobre isso. O Senhor, Ele queria me dizer que não é para mim olhar para trás, é para mim olhar para frente. Amém? Cheque Provérbios 4, 25 ao 27. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Aqui nessa palavra está nos dizendo, os teus olhos olhem direito. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Aqui a palavra está nos dizendo para olhar diante, para frente. Olhar para frente, com um olhar reto, justo, íntegro. Um olhar de amor. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Não devemos andar no caminho mau. Praticar o mal. Não declinar. Não tirar o nosso pé do caminho que é reto e justo. Amém? Não afastar do caminho do bem, mas sim retirar o nosso pé do mal. Está lendo a palavra de Lucas 9:62. Glórias a Deus. Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então a palavra aqui ela diz que quando nós colocamos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás. Devemos seguir à frente. Devemos continuar. Era isso que o Senhor queria me dizer hoje. A passagem de Lucas 9:62 nos diz assim, essa passagem destaca a importância de abandonar o passado e dedicar-se totalmente ao presente, simbolizando pelo arado, ao presente e ao futuro, né? Simbolizando pelo arado, arar a terra. Quando vai arar a terra, quem conhece um arado, ele vai para frente, né? Ele não anda de ré, ele vai para frente. Arar a terra. O Senhor disse, olha para frente. E eu, mediante essa direção que o Senhor me deu hoje, eu digo para você, olha para frente. Abandona o passado.
É um convite a perseverar com foco no futuro e não nos deixar paralisar pelas experiências passadas. É como se Deus estivesse dizendo: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Essa palavra está em Isaías 43, 18 e 19. Vou estar lendo aqui também, amém? Isaías 43. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Das vezes nós não percebemos, das vezes nós não observamos, das vezes nós não vemos o que o Senhor já está fazendo. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, glória a Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando o Senhor me disse, vá à frente, olha para frente, não olha para as coisas de ontem. Ontem era isso. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deixe o passado para trás. Segue à frente. Vai. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, o Senhor fará o impossível. Porque é dele, é por ele e para ele. Amém, irmãos, glórias a Deus. O Senhor, ele trouxe vida novamente ao canal Vida com Jesus. Ele me mandou seguir em frente, olhar para frente. Quantos hoje estão esperando essa palavra? De ir em frente. Não desanimar, não desistir. Uma direção de Deus. Olhe para frente. Deixe as coisas passadas para trás. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: ouça a minha voz. Porque sim, ele diz que os surdos não ouvem a voz dele. Surdos espiritualmente, né? Aqui está falando de surdez espiritual. Ouça a minha voz. É como se o Senhor estivesse dizendo assim para nós: eu estou contigo. Como tem na palavra que ele está conosco. Eu vou contigo. Não desiste, não desanima, vai à frente, segue. Eu tô aqui contigo, tu tá ouvindo a minha voz. Amém, irmãos? Vamos à frente, sem desanimar, perseverar. Olhe para frente. Persevere, não desista, continue. Essa é a palavra do Senhor. Foco. Eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei o que você está precisando neste momento. Mas essa é a direção. Olhe para frente. Não olhe para as coisas passadas. Porque o que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida é superior àquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Que é Ele quem faz, amém? Santo é o nome do Senhor. Essa era a palavra que eu tinha que trazer para nós. Uma direção de Deus. Não olhe para trás. Olhe para frente. Abra os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ele quer falar com você. Dê oportunidade ao Senhor de ouvi-lo. Ouve ao Senhor. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Vamos orar neste momento. Dar graças ao Senhor pela oportunidade. Pai querido, Pai amado,
A Ti nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos pela vida, pela casa, pelo alimento diário, tanto do corpo físico quanto do espírito. Pedimos perdão pelos nossos pecados, erros, falhas, transgressões, por das vezes não fazer aquilo qual o Senhor quer que nós façamos. Peço que o Senhor ilumine o nosso caminho, nos conduza no caminho da verdade e da vida. Nos conduza para que nós venhamos andar sempre no caminho, na Tua direção, olhando para frente sem olharmos para trás, sem desistir, sem desanimar. Que mesmo que o mundo à volta esteja querendo que nós venhamos desanimar, nós não venhamos desanimar daquilo qual o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Que o Senhor seja a nossa direção, o foco para a eternidade com Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a seguir em frente, a sermos fortes e corajosos, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, além do que podemos pensar ou imaginar na Sua presença. Eleva nossos olhos para os montes, de onde nos vem o socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Guarda-nos, Senhor. Que todo mal lançado contra as nossas vidas venha cair por terra. Toda oração contrária, oração feiticeira, sejam canceladas, desligadas na terra, desligadas no céu. No nome de Jesus. Eu consagro essa noite a Ti, Pai. Peço que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso. Que o Senhor envie seus anjos a guardar as portas, as janelas. Que seus anjos venham nos acompanhar enquanto a gente dorme. O nosso deitar e o nosso levantar. Peço que o Senhor envie seus anjos a guardar-nos. Segurar-nos pela mão, como diz o Salmo 91, para não tropeçarmos em uma pedra do erro, da falha, da transgressão. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida. Eu apresento a vida de cada um dos irmãos que aqui está, os que hão de vir. Peço que o Senhor guarde, proteja, livre a cada um. Em nome de Jesus. Eu declaro vida na casa, na família, na vida de cada um dos irmãos. E vida com abundância, segundo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja saúde, vida, amor, sabedoria, entendimento, discernimento da parte de Deus. Segundo o propósito do Senhor na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Nos conduza, Senhor, nas veredas dessa vida. Que a paz de Cristo esteja com cada um dos meus irmãos de fé. Por amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada por cada vida, por cada um de nós. Pela nossa casa, nossas famílias. Obrigada por tudo, Senhor. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, crendo que tudo está sendo feito, está sendo gerado no mundo espiritual. Para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Obrigada pela presença de todos. Que Deus venha abençoar, venha guardar, venha proteger a vida de vocês. Que o Senhor esteja à frente, à retaguarda, à direita e à esquerda. Em nome de Jesus, peço que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e os conduza à vida eterna segundo a vontade do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade, se a vontade do Senhor for. Em nome de Jesus.